Salve, caríssimos! O tema da aula de hoje vai ser Grécia. Bem, a gente viu no clipe algumas imagens da Grécia, no Mediterrâneo, algumas coisas que nós estamos habituados à Grécia. Só que a Grécia Antiga, tema da aula de hoje, ela é um pouco mais complexa do que isso. Na verdade, a história da Grécia Antiga pode ser dividida em dois momentos. O primeiro momento, a história creto-micênica, na qual os gregos estão muito semelhantes, parecidos às civilizações da Antiguidade Oriental, como os mesopotâmicos ou os egípcios. Num segundo momento, nós temos a história da polis. Aí a história grega é muito semelhante à que nós conhecemos. A história da polis é a história da democracia, da Olimpíada. Veja, aquelas imagens que nós temos melhor associação a respeito da Grécia. Portanto, vamos primeiro ver o período creto-micênico e depois ver o período da polis. Agora, para entender isso, vamos imaginar primeiro entender o período creto-micênico, como nós sabemos esse passado, de onde nós extraímos as informações sobre esse período que começa do terceiro ao segundo milênio antes de Cristo e vai até o século 8 antes de Cristo. As informações do período creto-micênico nós podemos extrair através de fontes arqueológicas ou dos poemas homéricos. Fontes arqueológicas por quê? Porque nós temos poucas informações escritas daquele momento. O que sobrou, arqueólogos vasculham a terra em busca de algumas heranças. E das poucas fontes escritas desse momento, nós temos os poemas homéricos, que nós vamos ver mais adiante. Nesse primeiro momento de uma história creto-micênica, de uma história de uma Grécia muito semelhante aos povos da Antiguidade Oriental, nós encontramos um paralelo histórico. Nesse momento em que a Grécia está se formando, nós temos florescendo com grande força a Babilônia, a Mesopotâmia e o Egito. Podemos fazer esse paralelo histórico sem problema algum. Vamos pegar a sociedade minoica, um dos exemplos da história creto-micênica da Grécia. A sociedade minoica fica na ilha de Creta, um dos primeiros focos de civilização daquele momento. A ilha de Creta tinha uma grande importância comercial naquela região. Por isso que lá podemos dizer como característica que havia a talassocracia, ou governo dos mares, devido à grande amplidão de comércio. Por outro lado, outra sociedade que coexistiu posteriormente à Creta foi a sociedade micênica. Creta, antes de mais nada, foi uma ilha. O foco de civilização grego foi numa ilha. Depois o foco vai para o continente, para a Grécia em si. E se concentra basicamente nas cidades, e uma delas, a cidade de Micenas. O mais importante de se estudar tanto a civilização minoica, cretense, quanto a civilização micênica, é perceber que os gregos guardavam semelhanças com as outras civilizações da Antiguidade Oriental naquela época. Por exemplo, a figura do rei sacerdote, o governante com uma vocação política quanto religiosa. Outro exemplo são os grandes templos e palácios, coisas que havia na Mesopotâmia, por exemplo. Nessa época, os gregos estavam muito influenciados pelos traços orientais. Um outro período que faz parte dessa história creto-micênica é o período homérico. O período homérico tem esse nome porque as fontes de informação que temos desse período vêm de dois poemas escritos por um Aedo, um poeta da época, Homero. O primeiro poema que nós temos é a Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, guerra na qual os gregos foram em busca de Helena, que tinha sido capturado pelos troianos. Helena, helênicos, daí o nome helênicos para grego. O segundo poema é a Odisseia, que conta a história da volta de Ulisses, Odisseus, da Guerra de Troia para sua casa. Bem, já que o tema é Guerra de Troia, coisa e tal, você sabe o que é um presente de grego? Que reúne aqui rapidinho. Ah, coisa simples. É divertido. Vem lá. Vocês já ganharam um presente de grego? Não. 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 Mesmo? Verdade. Você já ganhou um presente de grego? Não. O que significa presente de grego?
presente que eu não gostei. Também. Você acha que é isso? Sei lá. Você já ganhou um presente de grego? Não. Que eu recordo, não. Você já ganhou um presente de grego? Não. Tipo, vacalhação, assim, alguma coisa parecida? E você sabe de onde vem essa expressão, presente de grego? Presente grego? Não sei. Presente de grego deve ser alguma coisa que pra você deve ser horrível. E de onde vem essa expressão, você sabe? Ai, já não sei. Tem tanto ditado por aí que não Sabe de onde que vem essa expressão? Não sei. Não lembra de nada. Não lembro. Troia. Vocês sabem de onde surgiu essa expressão, presente de grego? De grego? Do filme Troia. O que aconteceu lá? Troia, os gregos deram um cavalo. Um presente de grego para os troianos. O que tinha dentro do cavalo? Tinha um monte de grego. E aconteceu o quê? Daí os gregos invadiram a Troia e destruíram Troia. Bom, na enquete você viu que alguns sabiam, outros não tinham muito bem certeza, mas de fato, o presente grego faz referência ao episódio da Guerra de Troia, que é o cavalo de Troia, quando os gregos entram dentro de um cavalo que fica fora da cidade, os troianos pensam que os gregos desejam a paz e já foram embora, recebem um cavalo com grande festa e à noite os grandes guerreiros dos gregos saem do cavalo e dominam a cidade, vencem. Mas interessante é que esse episódio você não encontra lá na Ilíada, nem na Odisseia. É um episódio num relato oral que permanece, embora no relato de Homero não tenha nada disso. Devido à arqueologia e juntamente com os poemas homéricos, nós podemos perceber que aquela sociedade se organizava de forma diferente. Havia o regime gentílico ou genus. No genus eram famílias extensas que se reuniam por laços de parentesco ou mesmo por laços de religião. Essas grandes famílias do genus moravam em determinados locais e compartilhavam entre si casa, terra, instrumentos de trabalho e assim por diante. Aquilo que elas compartilhavam era o que chamamos de oikos. Se o genus é a unidade social básica, o oikos é a unidade econômica básica. O genus vive e compartilha, usa algumas coisas. Essas algumas coisas que ele compartilha é o que chamamos de oikos. Uma característica dessa época é que a economia era basicamente rural. Só que essa organização social, que podemos inferir pela arqueologia e pelos poemas homéricos, ela vai ter um fim. E o seu fim vai ser o fim também dessa parte da história grega que chamamos de história creto-micênica. Agora haverá o surgimento, o aparecimento do Estado e de uma nova forma de organização, a polis. O aparecimento da propriedade privada ocorre concomitante a isso. Junto com o aparecimento do Estado, que é uma diferenciação política, há uma diferenciação econômica. Agora há diferenças entre os bens. Alguns vão pertencer a determinadas pessoas, outros vão ficar sem nada. Isso significa que vai surgir uma aristocracia, um grupo que vai se diferenciar e vai ficar com as melhores terras. Esses aristocratas que vão ficar com as melhores terras mostram exatamente isso.